Vamos falar das novidades do Galo, galera? Assim, triste, né? Mas vamos falar um pouquinho do galão da Márcia. Cara, antes de se inscrever, deixar o like, me ajuda demais. O Atlético, ele vem sofrendo muito nos últimos jogos, últimas semanas, com lesões, né? O Atlético, no último jogo contra o Mirassol, tinha 9 desfalques por conta de lesão. Desfalques importantes, como o Lianco, como o Júnior Santos, como o Menino, como o... Aí pode entrar em outros, né? Igor Gomes, Palácios, Cadu, Arana, muito importante. Enfim, muitos reforços e muitos desfalques, muitos jogadores machucados por lesões ósseas, lesões físicas, lesões ligamentares. E isso complica demais. E o Alan Franco, o Atlético tem mais uma baixa, que foi o Alan Franco, né? O Alan Franco também sentiu essa lesão. E o Atlético, com isso, vai desfalcado, muito desfalcado, para enfrentar o Maringá. O Atlético vai com alguns desfalques, o Hulk não vai, o que é uma baita perda, o Scarpa vai. E vai o Palácios e o Igor Gomes voltando de lesão, que são ótimas novidades para o Atlético. E a outra ótima novidade que a gente tem que falar é Arana e Júnior Santos. O Atlético vai precisar muito desses dois jogadores. São dois jogadores fundamentais para o estilo de jogo do Atlético. O Atlético está tendo uma dificuldade absurda na marcação pelo lado esquerdo, já que não tem o Arana. O Caio Paulista não foi legal. Então, o Atlético está sofrendo muito por ali. E o Arana é uma peça fundamental para o time do Atlético, né? Ele é um titular absoluto há anos, um cara muito vitorioso, tem uma ligação gigantesca, enorme com a torcida. É um cara que, com certeza, quando sair, a chance de caminhar para virar ídolo é muito, muito grande, né? Conquistou bons títulos por aqui também. E, além disso, o Júnior Santos, que ainda não estreou, né? Tipo, jogou, mas não estreou. A gente não viu o Júnior Santos no ano passado. A gente quer que ele faça gols, que seja decisivo. Um cara mega importante, um cara fazedor de gols, finalizador, rápido, joga pela direita, joga pela esquerda. E ele vai dar mais opções para Cuca, né? Porque podendo ter Júnior Santos, Rony, Coelho, Hulk. Cara, isso é muito bom pro Cuca e pro Atlético. Até porque o Atlético tem poucas opções, tem poucos jogadores. E esse jogador, ele traz mais opções pro Atlético. E isso é muito importante a gente dizer. Então, só para deixar bem claro, o quanto isso afeta, né? O Alan Franco fora, para mim, também é uma situação desagradável demais, porque para mim ele é um cara fundamental. Esse sistema desse defensivo do Atlético contra o Mirassol foi horrível. Eu falei disso aqui. Jogar com o Natanael, o Rômulo. Pra mim poderia até jogar o Júnior Alonso, mas Rômulo, Júnior Alonso e Rubens tinha que ter sido pra mim. Rômulo, Júnior Alonso e Rubens. Podia ter jogado assim. Eu acho que seria melhor, apesar que o Rubens é um dos melhores jogadores do meio de campo, mas eu acho que seria mais agradável jogar dessa forma. Ou até o Rômulo na lateral esquerda. Porque o Rômulo jogou assim com o Milito. Eu acho que não podia tirar a dupla de zaga, né? O Lianco já não ia jogar, então você não podia tirar o Júnior Alonso dali. Pra mim cai demais o nível. O Vitor Hugo também mostrou ineficiente. Podia ter jogado o Igor Rabelo, o Júnior Alonso e Rômulo e o Rubens no meio. Ou até o próprio Caio tentar ele mais uma vez, apesar que tá jogando muito mal, tá sofrendo muito. É até engraçado, eu acho que o Cuca tem que conversar bastante com ele. Mas assim, o que me decepcionou muito também foi o Bernard. A partida do Bernard foi horrorosa. Tava vendo melhor ainda, ele não acompanhar o Reinaldo. Tinha só 3 jogadores, 2 muito bem marcados, e o Bernard na cola do outro. Ele não tomou nem a frente do Reinaldo, né? E foi fatal. E aí são pontos, galera, muito importantes que o Atlético vem perdendo. O Atlético vem entrando, ligando o sinal de alerta que não precisava e vai se complicando. Mas vamos pensar jogo a jogo. Agora é o Maringá, um time que provavelmente é bem arrumado. Se for o Maringá que enfrentou o Flamengo recentemente, é um time bem arrumado, um time bem chato, estruturado. Se não me engano, é time de empresário. E uma cidade rica, tem dinheiro. E com certeza não é um time bobo. E o Atlético tem que ter isso em mente, tem que entrar ligado, não pode sair perdendo amanhã. Amanhã o empate ou uma vitória são ótimos resultados, uma vitória ia ser muito importante para a questão anímica, para poder poupar no segundo jogo, ou para ganhar bem amanhã seria muito importante para voltar nesse segundo jogo e poupar. Não sei se é isso que vai acontecer, mas amanhã seria muito importante isso. E o Atlético tem que ter noção que esses jogos, eles importam e são extremamente cruciais lá na frente. Primeiro, que traz dinheiro. Segundo, que pode trazer uma mudança de momento. E terceiro, que está dando oportunidade para outros jogadores que não vêm jogando tanto. Então, esses jogadores têm que ter essa ciência. Acho que o Atlético vai vir desfalcado. Acho que vai vir poupado. Mas eu acho que vai vir com jogadores com sede, o que é importante. Eu queria que o João Marcelo tivesse uma oportunidade.
Acho que ele tá merecendo. Queria que o Índio, não sei se o Índio foi, mas os moleques da base tivessem mais oportunidade. Acho que seria importante. O Zé Felipe, que tá lá também sempre. Esses caras joguem, apareçam, porque são caras que a gente pode achar, às vezes, um primeiro volante, achar um meio-campista, um atacante, que a gente, ou ganhar mais confiança, que a gente não tá tendo. E a gente precisa ter mais essa troca, essa rodagem, mais jogadores que possam ajudar, não só ajudar com minutos, mas darem mais possibilidades e interrogações na cabeça do Cuca, que no momento aí são só interrogações ruins, não são interrogações boas, são interrogações complicadíssimas e bem abaixo para mim, do esperado, do necessário para esse time do Galo, tá? Então, vamos ver. Tem que acreditar, seguimos firmes, mas o momento não é bom. O momento é bem abaixo, é bem ruim e a gente precisa ter essa noção. Tá bom? É isso. Beijo, voltamos amanhã. Tchau, tchau.